Pronto, começamos então para quem vai assistir essa gravação depois. Que Deus abençoe, que o Senhor ele fale ao seu coração e que seu coração esteja pronto para receber as sementes que nós vamos aqui receber do Espírito Santo, em nome de Jesus. E como eu estava falando aqui que no sábado eu estava aqui com a Jéssica, que está aqui agora com a gente ao vivo, e eu estava falando, ó, Deus já falou a mensagem de segunda-feira, e eu escrevi aqui só uma frase, falar sobre casamento. E sendo muito vulnerável, né, eu fiquei assim, talvez você pode até pensar isso aí na tua mente, você pode até pensar, pô, mas a Ana vai falar sobre casamento, mas ela não é casada? A Ana vai falar sobre casamento, mas o casamento dela deu errado. Como é que ela vai falar de casamento? Mas o Senhor, ele ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar, e principalmente assim, né? É, não é só sobre casamento, mas é sobre relacionamento. Mas eu vou falar também, de forma mais específica sobre casamento. E, e muitas vezes a gente olha e fala assim: não, como que uma pessoa que é solteira ou divorciada vai falar sobre casamento? O que que ela tem para ensinar? Às vezes ela tem princípios que ela cumpriu e às vezes tem princípios que ela quebrou e que o Senhor entregou para ela como um aprendizado. Então, eu vou ministrar aqui algo que não são sobre minhas experiências, mas sobre aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração sobre relacionamentos. E aí, lá no sábado, eu até falei para Jéssica, o Senhor colocou aqui o tema, já que é segunda-feira, falar sobre casamentos. Aí eu não entendi exatamente qual era a profundidade disso, falar sobre casamento em que sentido. E o Senhor me trouxe um texto, e eu quero compartilhar aqui com você em Colossenses 3. Eu vou ler do 12 até o 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você puder abrir, senão você lê depois na sua casa, lá na descrição da mensagem eu coloco sempre o texto bíblico, que a gente está se baseando, então é Colossenses 3, do 12 ao 17, que diz assim: Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Que roupa é essa? Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E, a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia, uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão, que a palavra de Cristo, a mensagem, estejam no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, sejam feito, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ações de graças a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. E aqui o 18, eu vou ler aqui o 18, que como eu falei que eu vou falar sobre relacionamento, mas também sobre casamento, fala: esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. E aí eu vou parar por aqui. O próximo 19 fala: maridos, amem a esposa, não ajam como aproveitadores delas. Isso aqui, como vocês sabem, é aquela versão que eu gosto, aquela Bíblia versão a mensagem. Então, talvez você tenha lido aí, esteja diferente, porque é a versão a mensagem esse aqui, tá bom? Então, eu li aqui do Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 18. E depois eu vou ler um outro texto que está em Gênesis aqui, mas aí talvez você tenha entrado nessa reunião e você falou assim: ah, mas eu não sou casado, então isso aí não é para mim. Então, segura aí, aguenta aí que você vai entender que é para você também. É para você que quer casar, é para você que já é casada, é para você que não pensa mais em casar, é para você que respira. É mulher e respira. Isso aí, obrigada, Cássia. Para você que é mulher e respira, essa palavra também é do Senhor para nós. Então, aqui o apóstolo Paulo
quando ele está escrevendo para a igreja de Colosso, a igreja de Colosso é uma pequena cidade, né? Colossos é uma pequena cidade na província lá de uma grande capital de Éfeso. E ele escreveu, né, para essa igreja. E aqui tem algumas orientações, né? E aqui ele fala sobre uma nova vida de amor. E essa nova vida não é uma nova vida depois que casa, é uma nova vida em Cristo. Então, por isso que eu falei, se você respira, nova vida aqui é para você, né? Se você recebeu Jesus no seu coração, essa nova vida é para você, para mim e para você. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala de forma muito clara e objetiva que a gente precisa se vestir com uma roupa nova, que é a roupa que Deus preparou para nós. Que roupa é essa? Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam equilibrados, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. E eu queria começar falando aqui sobre esse rápido em perdoar uma ofensa. É, ultimamente, é interessante que isso sempre aconteceu comigo. Mas ultimamente isso acontece ainda mais. Desde o ano passado, quando eu iniciei esse grupo, isso acontece ainda mais, né? Às vezes mulheres já casadas, com filhos, às vezes mais velhas do que eu, mais novas, enfim. Às vezes entram em contato comigo, conversam um pouco sobre algumas coisas, e às vezes o Senhor tem ali um conselho do céu. O Senhor fala alguma coisa comigo para que eu ministre de alguma forma o coração daquela mulher, e às vezes de uma coisa que eu nunca vivi, que eu nunca experimentei. Então, por isso, eu não me sinto apta pelas minhas experiências a ministrar o coração de uma mulher casada que está vivendo tal situação, mas eu me sinto apta como uma ministra do Evangelho, como alguém que foi chamada pelo Senhor para reconciliar filhos, né? Alguém como eu e você, nós fomos chamadas por Deus para reconciliar o coração uns dos outros ao Senhor, né? E e como ministras do Evangelho, nós recebemos do Senhor é, ensinos, instruções, e muitas vezes isso acontece, inclusive para pessoas que estão vivendo coisas que eu ainda não vivi, né? Então, por isso eu me sinto apta, né? Nesse sentido eu me sinto apta, mas é óbvio que uma mulher que casada há 50 anos, ela vai ter uma experiência de vida em relação a um casamento diferente da minha. Ela vai ter experiências, de fato, prática. E muitas vezes o que eu vou ter, ou você que também se identifica comigo, que ainda não é casada, ou que casou e se divorciou, você vai ter experiências que o Espírito Santo te dá, né? Vivências com ele, experiências que você tem com ele, e ele te traz conhecimento e sabedoria a partir disso, né? E, como eu falei, o que é interessante é que muitas vezes eu tenho escutado histórias, né, e experiências de vida muito relacionada a casamentos quebrados ou casamentos que estão vivenciando crises, né, que ou o marido ou a mulher, mas eu escuto da parte da mulher, né, estão vivenciando coisas que eles não querem viver, né, eles queriam estar vivendo um outro cenário na vida, uma outra estação, mas eles estão vivendo uma estação, uma temporada de dor, de frustração, de briga. E eu quero me ater agora inicialmente nessa frase aqui de Colossenses que eu li aqui com vocês, rápidos em perdoar uma ofensa. E não só em casamentos, mas em relacionamentos, todas nós precisamos viver e nos vestir dessa roupa de rapidez em perdoar uma ofensa. E sabe, a rapidez em perdoar uma ofensa, ela vai muito além de eu tenho obrigação. Ela vai de realmente um entendimento que se o Senhor me perdoou rapidamente, que aqui diz, perdoem tão rapidamente e completamente quanto o Senhor os perdoou. O Senhor rapidamente nos perdoa.
E uma coisa que eu já até falei aqui algumas vezes, né? Eu sinto algumas coisas me quebrantam de uma forma especial. E quando eu penso em chances que o Senhor nos dá, em segunda chance, terceira, quarta, quinta chance que o Senhor nos dá, isso me quebranta de uma forma especial, né? Quando eu penso, meu Deus, quantas vezes eu já teria desistido disso, mas o Senhor não desiste. Quantas vezes eu já teria deixado isso para lá, mas o Senhor não deixa. O Senhor nos dá segundas chances. O Senhor nos perdoa de novo e nos chama de novo e faz de novo. E isso não é motivo. Um dia desses eu ouvi até alguém, um vídeo de um homem falando assim. Eu até me assustei. Eu pensei assim, nossa, eu vou parar de ver esse vídeo agora. Um homem falando assim, gente, eu sou casado, mas a minha esposa, ela perdoa sempre. Então eu sei que ela perdoa, então eu vou lá e às vezes eu vou e me relaciono com outra mulher de novo. Eu fiquei assim, gente, que cara de pau, como que ele grava um vídeo falando isso? Eu fui ficando irritada com o vídeo. Falei, onde que ele tá querendo chegar falando isso? Onde que ele tá querendo chegar? E eu continuei, eu tava com raiva do vídeo, mas eu continuei assistindo o vídeo, porque eu falei, onde que ele tá querendo chegar com isso? E ele tava dizendo, aquilo era uma ilustração. Na verdade, nós somos muitas vezes esse homem, esse marido que sabe que a mulher vai perdoar e vai lá e perdoa e faz de novo o errado. E não é sobre casamento, é sobre o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós sabemos que Deus perdoa e aí a gente vai lá e, ai, eu sei que isso aqui não é certo, mas eu vou lá e, às vezes conscientemente, a gente vai lá e faz de novo. Isso não agrada a Deus, mas a gente sabe que isso não agrada a Deus, a gente sabe que Deus é aquela esposa ou aquele marido que vai perdoar de novo. Mas aí esse homem, ele falou assim no final do vídeo: agora, marido, pense no coração dessa esposa. Quantas vezes ela já perdoou, mas você vai continuar magoando o coração dessa esposa? Você sabe que essa esposa está sempre perdoando, mas mesmo assim você vai continuar fazendo? E esse deve ser o nosso coração para com Deus. Deus, ele perdoa, mas eu vou sempre fazer essas mesmas coisas? Então, eu sei que Deus me perdoou rapidamente, mas eu vou ficar guardando aquela mágoa em relação às outras pessoas, sabendo que Deus me perdoou rapidamente e que eu devo também perdoar rapidamente? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala rápidos em perdoar uma ofensa. E uma ofensa a gente sabe que tem para todo mundo, né? Marido com mulher, mulher com marido, filho com mãe, pai, pai e mãe com filho, colega de trabalho. Tem em todo lugar. Ofensa tem em todo lugar. Com o líder da sua igreja, com o pastor e com a pastora. Se ele olha para você diferente, se o pastor, você fala, paz do Senhor, pastor, e o pastor não responde, você já, olha lá, tá vendo? Isso aí sabe o que que é? Porque eu não dei o dízimo esse mês. Aí o pastor já deve estar olhando de cara feia para mim. Sabe que a gente começa a criar confusão na nossa cabeça porque a gente recebe aquela ofensa que nem era uma ofensa de verdade. Na verdade, certa vez, eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui. Eu fiz um curso de comunicação há muitos anos atrás e eu nunca mais esqueci desse exemplo. Você pensa numa empresa que alguém chega brigado, você brigou com o marido e aí você chegou na empresa pensando na discussão que você teve com o marido. E aí você chega na empresa de cabeça baixa, que você está ali em outro mundo, viajando, pensando na discussão que você teve com o marido. E aí uma colega de trabalho dá bom dia para você, e aí você não responde. Aí ela já pensa assim: nossa, olha como fulana. Será que fulana, eu fiz alguma coisa com fulana? Nossa, olha como ela é grossa, ela nem me deu bom dia. E você já começa dali a tirar conclusões, achando que aquela fulana não quis falar com você, mas na verdade, você não sabe a dor que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Ela estava brigada com o marido. Às vezes ela estava ali, ela só não estava chorando, mas ela por dentro estava ferida, estava magoada. Então a gente não sabe.
a dor do outro e a gente começa a juntar partezinhas no quebra-cabeça. Quem nunca fez isso, gente? Quem nunca fez um negócio desse? De começar a criar histórias dentro da mente pelo simples fato de você tirar conclusões precipitadas. Nossa, ali, ó. É por isso que aquele fulano. É por isso. Deve ser porque eu não dei o dízimo, pastor. Não me dá nem mais bom dia. Nem me manda mais um devocional, pastor. Nem me dá mais a paz do Senhor. Ah lá, a pastora não me chamou para fazer parte desse ministério. Deve ser porque eu não estou dando dízimo. Deve ser porque eu fiquei desempregada e agora eu não tenho um centavo, não consigo mandar o dízimo. E aí, agora não me chama mais para tomar um café na casa dela. Sabe, a gente começa a criar histórias e a ofensa, ela vai criando um espaço tão grande no nosso coração. E isso, como eu falei, eu vou falar sobre casamento, mas sobre todos os relacionamentos, né? Isso cabe para todo relacionamento. Mas eu queria dar um enfoque principal para casamento, porque foi a mensagem que o Senhor falou comigo já no sábado, né? E eu queria ler com você aqui agora, em Gênesis 2 do versículo 23 ao versículo 25, que diz assim: Gênesis 2, 23 ao 25. E o homem disse: Até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eu vou voltar lá em Colossenses já já, mas eu quero trazer aqui algo que o Senhor colocou no meu coração, de Gênesis 2, 23 a 25. Dois aspectos desse texto que eu li aqui, os dois se tornaram uma só carne, uma carne. E uma carne fala muito, né, sobre individualidade que a gente deixa, a gente acha que muitas vezes você deixa de ser um indivíduo quando casa, mas não, você deixa o seu individualismo, não a sua individualidade. Mas sim, você se torna uma carne. E o que que é se tornar uma carne, né? Nesse sentido, quando é, tanto quanto aquela pessoa que ainda não casou, ou que está divorciada, ou que não sonha em casar, né? Não deseja casar, mas se tornar uma carne, quando aqui Gênesis fala na criação, Deus ele fez a criação, ele iniciou a criação não sozinho, ele iniciou com Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade iniciou a criação. A Trindade formou o homem e a mulher. A Trindade fez todas as coisas. E quando a gente vê a criação, a gente olha para. Foi um que fez, né? Mas foram os três que fizeram. E da mesma forma, quando Deus ele criou homem e mulher para se tornarem uma carne, é da mesma forma quando eu olho para um, quando eu olho para os dois, tem um. E isso não é sobre relacionamento sexual, eu estou falando sobre a unidade. A unidade, unidade nos pensamentos, então eu tenho que pensar a mesma coisa que ele, eu tenho que. Como que funciona isso, né? Mas quando eu me preparo para, inclusive, para um relacionamento, me preparo para uma unidade, para um casamento, eu preciso entender que eu vou estar em unidade com uma pessoa. E os meus propósitos, aquilo que eu sonhava, os meus sonhos, os meus propósitos, eles precisam estar com um mesmo propósito, em unidade com uma outra pessoa. Ana, peraí, que salada é essa? Que confusão é essa? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aquilo que o Senhor ele nos entrega, aquilo que o Senhor nos coloca de alguma forma lá no início da nossa vida, antes de nascermos, ele tem um plano, um propósito para a nossa vida. E ele precisa estar em unidade com uma outra pessoa quando eu me uno em uma só carne com ela. Porque aquilo precisa, o meu plano vai ser, agora o meu plano é ir para a África e o de outra pessoa é ir para o Afeganistão. Gente, vai dar ruim isso aí, né?
Cada um tá pensando numa coisa, como é que vai, os dois vão andar no mesmo, na mesma linha lá, no mesmo caminho. E quando os planos, os propósitos, eles são diferentes, as ofensas elas entram de uma forma acelerada. Porque, nossa, como que essa pessoa é egoísta? Como eu tenho esse plano, ela não vê que eu tenho esse plano, mas sabe o que acontece muitas vezes que a gente num relacionamento, e eu não falando agora só relacionamento homem e mulher, relacionamento da nossa vida, a gente tem a tendência a olhar a nossa individualidade. Desculpa, o nosso individualismo. E o nosso individualismo é egoísta. Eu olho o individualismo como uma forma de conseguir aquilo que eu quero, os meus planos e os meus sonhos. E quando eu me relaciono com alguém, e não é só relacionamento homem e mulher, mas eu preciso olhar para o outro como também eu posso ceder nisso aqui. E a ofensa, ela não olha dessa forma. A ofensa, o olhar, o óculos que a ofensa coloca o óculos que a ofensa coloca é aqui agora eu estou querendo só a realização dos meus planos, dos meus sonhos. Então, se alguém faz algo diferente daquilo do que eu planejei, do que aquilo que eu sonhei, aquilo começa a me ofender, né? Isso parece assim um pouco exagerado, mas se você for parar para pensar no dia a dia, são as pequenas coisas que nos fazem afundar em ofensa. E aí vão entrando pequenas coisas, porque a palavra de Deus diz que são as pequenas raposinhas. São as pequenas raposinhas que nos fazem tropeçar, são as pequenas raposinhas que nos fazem depois entrar num lugar de morte, de dúvida, de solidão, de esfriamento, um lugar onde eu só vejo que eu tô sozinha nisso aqui. Só que, na verdade, sabe, esses dias eu tava até pensando. Não, aqui não um relacionamento homem-mulher, mas eu estava pensando em relacionamentos da nossa vida, né? Às vezes, vamos dizer, ó, eu moro com a minha mãe, né? Então, se eu chego, aí eu não gosto. Vou dar um exemplo agora aqui que veio aqui na minha cabeça. Eu não gosto de fígado, por exemplo. Fígado. Fígado, acho que em outros lugares também chama fígado, né? Acho que é fígado de boi, se eu não me engano. Eu não sou chegada a comer fígado de boi, mas a minha mãe ama comer isso. E aí, a minha individualidade pensa assim: nossa, eu nunca vou comprar isso. Nunca vou comprar fígado de boi. Porque eu não gosto. Mas eu sou um indivíduo. Eu não vou comprar num dia que é a única comida que tem para comer vai ser fígado. Mas eu posso fazer aqui um ovinho, eu posso fazer uma outra coisa. Mas o meu individualismo pensa: nunca vou comprar fígado. Mas peraí, faz bem para a saúde da outra pessoa e a outra pessoa gosta. Então eu vou comprar sim. Eu tenho uma individualidade, mas eu não vou deixar o individualismo penetrar no relacionamento a ponto de fazer com que eu fique cega e só queira agradar e satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Então, estou dando aqui um pequeno exemplo de uma coisa que duas pessoas gostam, mas às vezes eu preciso ceder o que eu gosto. Não, nesse dia aqui vou fazer duas comidas, né? E nos relacionamentos nós entramos nesse lugar quando a gente entra num relacionamento, né? Num lugar, aí eu não tô falando só de entrada num relacionamento, mas você está num relacionamento, você está num casamento. E se você entra num lugar de só olhar para os seus problemas, para as suas dores, para as suas decepções, para as suas ofensas, infelizmente, o lugar o lugar que a tendência é que esse lugar ele aumente na sua vida de solidão, de individualismo, infelizmente, e o outro também comece a se ver sozinho e eu preciso me defender. E algo que o Senhor colocou no meu coração aqui quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, mas eu vou falar sobre esse texto, os dois se tornaram uma só carne, Deus. E o Senhor colocou no meu coração, é um só time. Uma só carne, um só time. E agora eu queria falar para você, mulher que é casada, mas para você também, mulher
que é filha, para você também, mulher, que é colega de trabalho, que tem amigas, que tem pastores, pastoras, para você que respira, que vive, que tem relacionamentos, né? Mas principalmente você, mulher casada, se tornar uma só carne é estar no mesmo time. E eu vou dizer que todas as vezes que eu vou falar assim, ó, em 100% das vezes que eu ouvi uma mulher casada, né, falando alguma coisa de conflito no relacionamento, ela estava olhando em times diferentes. Ela estava se vendo num time diferente do que o marido dela. Então, por exemplo, se você é casada, aí você torce pelo Flamengo e o seu marido torce pelo Botafogo. Quando os dois estão ali entrando no campo, quando os dois entram no campo para jogar, cada um tá num time. Quando casa, cada um tem que escolher um time. Agora, ou eu vou ser Botafogo ou ele vai ser Botafogo. Por quê? Porque o gol tem que ser no mesmo lugar. Só que o que a maioria das vezes o que acontece é que o casamento eu entro num conflito, num confronto e eu quero ganhar o jogo. Eu quero ganhar a discussão. E não só em casamento, né, gente? Quando a gente entra em conflito com alguém, a gente quer ganhar a discussão. E a gente não entende que nós estamos jogando para o mesmo. Cara, qual o objetivo? Vou dar um outro exemplo aqui, não só de casamento, mas é, numa empresa. Tem você e sua colega de trabalho, vocês são do mesmo setor. Meu Deus, mas o objetivo é o mesmo. Vocês duas estão querendo bater a meta da empresa. É a mesma meta. Então vocês não estão jogando em gol diferente. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. As duas estão indo para o mesmo gol. Então, se as duas estão indo para o mesmo gol, peraí, vamos alinhar aqui o nosso relacionamento, porque a gente está falando linguagem diferente, mas a gente tem o mesmo objetivo. Numa igreja, estamos todos querendo ir para o céu. Estamos todos querendo agradar Jesus. Estamos todos querendo fazer com que mais mulheres estejam recebendo nessa conferência. Então, o objetivo é o mesmo. Peraí, será que os nossos planos não é que estão diferentes? A gente precisa ajustar os planos, porque a gente tem que fazer gol para o mesmo lado. Então é sobre isso. E então, como eu falei, se você não é casada, pega essa mensagem e transfere para dentro da sua realidade. Se você é filha, se você é profissional, transfere isso para dentro da sua realidade, né? É, a maioria, e isso eu vou falar, olha, eu não tenho anos de experiência aconselhando mulheres casadas, mas eu vou dizer que eu tenho uma certa, uma certa experiência de ouvir mulheres e de alguma forma ajudar, né? Nesse sentido de tentar abrir os olhos, trazendo o reino. Senhor, o que que o Senhor tem para falar agora com essa mulher nesse momento? Senhor, o que que o Senhor tem para falar com essa mulher aqui nessa estação? E o que eu tenho visto é que muitas vezes as mulheres estão indo, chutando a bola para o gol lado diferente. E o que eu preciso é alinhar o meu olhar. Peraí, a gente está indo, o gol é o mesmo. Então eu preciso ajustar minha estratégia. Às vezes, o que que custa? Às vezes a gente entra em uns conflitos que a gente esquece até o que estava brigando. O que que foi que eu comecei a brigar? Não nem lembro o que que era. Era um negócio tão pequeno. Só que a minha arrogância, eu já tô tão ofendida, e é aí que eu quero entrar agora, que eu não tô ofendida com essa briga agora. Eu tô ofendida por brigas anteriores. Eu tô ofendida por coisas que, ó, que na verdade nem começaram no casamento. E às vezes são brigas que nem começaram no seu namoro e nem quando você conheceu o marido, o namorado. Às vezes são brigas que você tem internas. São brigas da sua rejeição que você carrega. E aí você vai transferindo para os outros relacionamentos na sua vida. Você se sente rejeitado e você leva essa rejeição para o seu casamento também. Então você tem que ganhar a briga de qualquer jeito. Você precisa ganhar essa briga.
Se você não for a voz que falar por último, você está achando que perdeu a briga. E você se sente rejeitado e humilhado, então você precisa falar mais alto. Você precisa ser a última palavra. Você precisa ser aquela que vai ganhar ali o argumento. Então, isso normalmente começa antes. Então, por que que, inclusive, essa ministração não é só para mulher casada? É se você é solteira, se você pensa em casar, resolva os problemas. Resolva os problemas antes, sabe? Se se permita olhar lá para você ainda pequena, adolescente, criança, porque na maioria das vezes o que você está levando para o seu casamento são coisas que eu falei isso numa reunião tempos atrás, que agora eu já não lembro quando foi. A ferida que você tem hoje não é da mulher, é da menina. Então, se você está se sentindo rejeitada no seu casamento, provavelmente não é agora o seu marido que fez alguma coisa. Isso só está juntando ferida. Mas tem ferida lá atrás com seu pai, com a sua mãe. E agora eu estou instruindo aqui, eu estou incentivando, vamos fazer uma regressão. Não. Sabe o que que cura os nossos relacionamentos? Eu voltar para a origem. Não para a origem só lá da minha infância, mas a minha origem em Deus. Eu preciso voltar para o meu Deus e falar: Deus, isso aqui dói tanto e eu não sei por que dói. Eu tô tendo problemas com meu marido porque, assim como a Ana falou agora, e gente, eu vou falar, é, eu não tô falando aqui, né, como eu falei, eu não tô falando aqui como uma mulher experiente que o casamento deu certo, mas o Senhor uma vez ministrou isso no meu coração e eu ouvi há pouco tempo atrás. Quem disse que a gente só ministra quando aquela experiência deu certo? Às vezes a gente ministra também a partir das dores. Eu quebrei princípios e agora eu quero falar para você, olha, cuidado para não quebrar esse princípio também. Eu tive essa experiência negativa, cuidado para você também não ter essa experiência negativa, mas principalmente daquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então, aquilo que eu tenho visto e escutado muitas vezes é casamentos que estão sendo quebrados, muitas vezes porque a gente está carregando feridas que são lá da infância. E porque eu tô jogando em time diferente do meu marido. O- Primeiro, sabe essa coisa assim, ó, e talvez seja até para alguém aqui. Não tô falando que é, mas talvez até seja. O meu marido é da Assembleia e eu sou da Presbiteriana. Tem alguma coisa aí que a gente vai ter que ajustar. Ou eu vou pro lado dele, ou o Espírito Santo vai falar com ele para ele vir pro meu lado. Não dá muito certo isso aí, entende, gente? Quando a palavra de Deus fala em julgo desigual, ela não fala só de um crente e um não crente. Ela fala sobre propósitos, sobre pensamentos muito diferentes. Eu quero largar tudo e ir para a Amazônia. E o meu marido, ele ama viver num apartamento luxuoso. Gente, não, tem alguma coisa aí que vai ter que ser ajustada. Às vezes. Beleza, Ana, isso aí antes. E se eu já tô casada? E se eu já tô nesse casamento que o meu marido quer A e eu quero B? A gente muitas vezes precisa ceder e entender. Deus, Deus, me mostra, ou se a tua vontade é aquilo que eu tô fazendo agora, mostra para o meu marido que um dos dois vai ter que ceder, né? E, Senhor, se o lado certo é o meu aqui, coloca no coração dele para que ele venha pro meu lado. Né? Mas não tem como cada um ir para um time. O gol é do mesmo lado. O gol é do mesmo lado. Então, se eu tô indo para esse lado, ele também vai ter que ir para esse lado. Se ele tá indo para esse lado, eu também vou ter que ir para esse lado. Os dois andando na mesma direção. E o que me impede muitas vezes é de andar na mesma direção eu já entro em competição com o meu marido
Eu já entro em competição com as pessoas porque eu quero ganhar todas as brigas. E às vezes, como eu falei, às vezes eu tô botando assim, né? Como economizando nas palavras, às vezes. Mas as minhas feridas hoje do casamento são feridas da minha infância. Aquilo que eu não tratei lá atrás, eu tô lidando hoje. Aquilo que eu não tratei, aquela dor que eu não tratei lá quando o meu pai me feriu, quando meu pai não fez, quando minha mãe não fez. E aqui, gente, de novo, quando eu falo isso de novo, então é culpa do pai e da mãe. Não. Agora, adultas, vamos levantar, resolver os nossos problemas, né? Agora o BO é meu, eu que vou resolver. E os meus pais também não receberam, então eles não deram. Então isso aqui não é para botar culpa em pai e mãe. O que eu estou falando é, essa é a minha realidade, essa aqui sou eu agora. Eu não tive isso, eu não tive palavras de afirmação quando eu era pequena. Então como é que eu resolvo isso agora? Eu vou em Deus. Eu vou resolver a minha rejeição em Deus. Ele sempre é a resposta. Eu preciso ir em Deus. E quando aqui Gênesis 2 fala que os dois se tornaram uma só carne, os dois jogam no mesmo time. Eu não faço gol para a direita e o meu marido faz gol para a esquerda. Impossível. O casamento dá certo. Não tem como. Eu preciso fazer gol no mesmo lado que o meu marido está fazendo. Então, esse é um princípio importante. Eu preciso. Tá, e como eu comecei a falar e agora eu parei. Tá, e se eu já sou casada e o meu marido, o sonho dele é ir para a Amazônia e o meu é ficar num apartamento luxuoso. Como é que a gente resolve isso aí? Leva para Deus. Deus, eu sei que a gente tem que se ajustar. Um tem que amar aquilo que o outro está amando. Não tem como. Ou eu crio um clima de Amazônia dentro do. Um clima de Amazônia dentro do apartamento luxuoso, né? Se um tem o sonho de viver na Amazônia e o outro um apartamento luxuoso, eu tenho que criar um ambiente aqui de Amazônia dentro desse apartamento luxuoso, para os dois ficarem satisfeitos com isso. Eu estou dando um exemplo bem bobinho aqui, né, gente? Mas vocês estão entendendo que eu preciso acertar os propósitos. A Ana disse aqui, eu não sei se essa Ana aqui é a Ana, minha mãe, mas o nome já diz, é gol contra. Exatamente. Se eu sou do mesmo time e eu faço gol no lugar diferente, é gol contra. E eu tô indo, e no final das contas, o resultado daquele jogo, eu que vou ser prejudicada. Eu não é. Aí eu tô aqui, ó, num confronto, num conflito com o meu marido, com a minha mãe, com a minha amiga, com a minha colega de trabalho. E a gente, na verdade, quando o Senhor conecta pessoas, ó, eu tô aqui, outra pessoa tá aqui, Deus me conectou com essa pessoa, independente do tipo de relação, homem, mulher, amiga, Deus me conectou com essa pessoa. Peraí, tem um propósito. Que propósito é esse? Eu preciso descobrir que propósito é esse que Deus tem nessa conexão aqui. Vocês vão fazer esse gol aqui, ó. Esse gol que o Senhor está querendo que vocês façam aqui, ó. Essa estratégia aqui que Deus tem para vocês. Então a gente tem que ajustar a estratégia, que tem alguma coisa que não tá batendo, que a gente precisa ajustar no meio do caminho. Ana, meu marido a estratégia dele é completamente errada e fora de Deus. Então, eu vou como uma mulher, a palavra diz que a mulher santifica o marido. Eu já estou casada. Você vai fazer o quê agora? Você vai separar? Não. Você vai santificar o seu marido através do jejum, da oração. Você vai lutar pelo seu casamento. E aí eu não estou falando casos à parte, né? De violência, aí são outra situação. Isso aí é outra situação. Mas eu estou falando de casei, meu marido. Nossa, meu marido, o pensamento dele é todo diferente do meu. Ajusta a estratégia. E ora pelo seu marido. Senhor, eu quero uma coisa e meu marido quer outra. Senhor, se o meu é o teu plano, se o meu pensamento é o teu plano, então muda o pensamento do meu marido. Mas o que a gente quer é que ele se apronte sozinho, né? A gente quer que a varinha mágica de Deus faça lá o trabalho e que pronto, meu marido agora é um santo maravilhoso. E a gente precisa, muitas vezes, ter
gastar tempo, investir o nosso tempo em preparar, em aperfeiçoar esse marido. E aí, às vezes, a gente quer o quê? Eu li aqui em Colossenses 3, né? Eu vou voltar aqui, falei que eu vou e volto, né? Em Colossenses 3, aqui no 18. Esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. Fazer tudo para a glória de Deus, honrar a Deus, é também honrar o marido. E às vezes, eu lembro aqui, gente, é aqui, ó, como agora eu estou falando, ó, muitas de vocês já ouviram meu testemunho, né? Eu já fui casada. E às vezes eu contei aqui, e aqui eu tô falando, eu não era um exemplo, olha, um exemplo de mulher sábia, mas eu achava, enquanto eu estava achando que o erro era todo meu, que eu tinha que mudar, eu tinha que fazer, eu tinha que aprender a ser uma mulher sábia, era Helena Tanuri todo dia, manhã, tarde e noite. Era Cláudio Duarte, todos os Josué Gonçalves, todas as ministrações de como é que é uma mulher sábia e tal, eu tava lá. Aí, olha, faça uma comidinha lá pro seu marido que ele goste. Faça isso. E eu tava lá. Eu não tava recebendo em troca, gente. Eu tava recebendo em troca só coisa ruim. Eu não tava recebendo em troca coisas boas. Mas eu estava lá me dedicando em honrar ao Senhor no meu casamento, fazendo a minha parte. Vamos tirar a parte, tá? Escuta até aí. Quem conhece meu testemunho, escuta só até essa parte aí. Tá, mas aí mesmo tendo violência continua, não. Aí é outra situação, tá bom, gente? É o que eu já falei aqui, aí é outra situação. Mas o Senhor, aqui quando o apóstolo Paulo ele fala, esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a ele de forma que honre o Senhor. Senhor, eu vou honrar o meu marido com as minhas finanças também. Não vou ficar escondendo sacolinha do meu marido, sabe? Eu não vou fazer umas comprinhas e vou dar uma escondidinha na sacolinha do meu marido, mentindo para ele. Eu vou conquistar, porque mulher sabe até a forma de conquistar, né? Tipo assim, eu vi uma saia, gostei tanto daquela saia. No momento que, né, que o homem tá, não é manipulando o marido, mas que ele tá feliz, aí você vai e fala uma coisinha, né, que você gosta. Assim, mulher sabe. Mas você quer ganhar no grito. Você quer que ele do nada acorde. Ai, acho que eu vou ter uma vontade. Hoje eu vou dar uma saia para ela, que ela quer ganhar uma saia. Não, às vezes é conquistando de pouquinho em pouquinho, não é? Mas vou voltar aqui. Isso aqui foi só um parêntese. Só abrir um parêntese aqui. Quando aqui a palavra diz os dois se tornaram uma só carne, o Senhor trouxe logo essa conexão para mim de jogar no mesmo time. Jogar no mesmo time eu penso, eu fui criada numa cultura e a pessoa foi criada em outra. Eu fui criada no estado, eu sou nordestina e o meu marido é carioca. E a gente pensa completamente diferente, a gente tem cultura completamente diferente. O meu marido gosta de acordar cedo, eu gosto de acordar tarde. O meu marido é isso, eu sou aquilo. A minha colega de trabalho gosta disso, eu gosto daquilo outro. Diferenças, sabe? Existem diferenças que são tranquilas. Agora, existem diferenças que, meu Deus do céu, isso eu estou sofrendo com isso. Leva para Deus e coloca de alguma forma, Deus, me ajuda a entender qual é a tua vontade, qual é o certo para isso aqui. E alinha, Senhor, o nosso coração, leva para Deus. Mas, na verdade, a gente fica tentando resolver isso do nosso jeitinho. E sabe, uma coisa que eu tenho um pastor que eu gosto muito, que ele fala muito sobre casamento, que é o Juscelio, pastor Juscelio, da Mevan, e ele fala uma coisa que um homem que não reflete a luz de Cristo, ele gera uma mulher que tenta gerar luz própria. Ele fala isso. Quando o homem, ele não está em Cristo, porque como o apóstolo Paulo diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, é um homem que está posicionado e ele ama sacrificialmente a sua mulher. Então, quando não é esse homem que está posicionado em Cristo, a mulher fica tentando gerar a sua luz de forma com a força do braço dela, porque ela não está apoiada no marido que ela pode refletir luz sobre ela, como nós refletimos a luz de Cristo.
Então, o que acontece? Essa é uma consequência. E aí, o que que eu tenho que fazer, Ana? Se o meu marido não está posicionado nesse lugar? Bora orar por esse marido. Deus, me ajuda a ser a mulher que santifica o meu marido. Me ajuda a ser a ajudadora, de fato. E a palavra ajudadora, ela tem a mesma origem da palavra que está na Bíblia relacionada ao Espírito Santo. Você tem noção que nós, como mulheres, como ajudadoras, temos essa mesma função de ajudar como auxiliadora ao marido? É nesse sentido, não de ser escrava, de ser submissa porque eu faço tudo. Não. É auxiliadora do marido como o Espírito Santo é conosco, na nossa vida. E eu preciso fazer a minha parte como uma mulher que santifica o marido. Eu vou fazer independente se meu marido está fazendo ou não. Vou fazer uma comidinha que ele gosta. Eu vou fazer, eu vou falar palavras que encorajem o meu marido. Perdeu outro emprego? Pelo amor de Deus, mas perde todos os empregos, hein? Mas chegou atrasado de novo? Pelo amor de Deus, mas um dia tu não chega cedo. Sabe? E às vezes, assim como você enfrenta dias difíceis, ele também. E às vezes ele chega em casa, o que ele precisa é receber a ajudadora. Ele precisa receber aquilo que o Espírito Santo é para nós. Você está entendendo o teu papel? Que isso é muito sério? Quando você está desesperada e o Espírito Santo vai lá e te consola, te conforta, o que que é que ele que faz, que gera em você mudança? A mulher que atua, que eu não estou falando que você é o Espírito Santo, ok? Mas a mulher que entende que ela tem esse papel de auxiliadora, assim como o Espírito Santo é para nós, você não vai ser perfeita como o Espírito Santo é. Mas se você se posiciona dessa forma como eu preciso apoiar o meu marido, eu preciso amar e honrar o meu marido, assim como o Espírito Santo me apoia, me auxilia, me consola, me conforta, eu entendo que eu preciso levantar esse meu marido. Eu preciso confortar, eu preciso fazer com que ele ame voltar para casa. A gente estava lendo um livro agora no Clube do Livro, finalizou na semana passada, que é esse livro aqui, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, que eu recomendo para quem não leu, inclusive, que leia. Ele é maravilhoso para casada, solteira, divorciada, viúva, mulher. Respira, mulher, esse livro é para você. É, tem uma parte do livro que fala que muitas mulheres, o autor, ele traz uma ilustração que muitas vezes os homens não gostam de lençóis de seda. E a mulher ama, acha bonito e tudo mais. E o homem, literalmente, ele não gosta de lençol de seda, incomoda, fica escorregando, ele não gosta. E a mulher, ela fica ali insistindo no lençol de seda porque é bonito. Mas o homem não gosta. E a mulher continua insistindo no lençol de seda. E o homem se sente incomodado com aquele lençol. Então, até fisicamente, materialmente, às vezes a gente continua insistindo em coisas que tá afastando o marido. E agora tira a palavra marido, mas pessoas. E às vezes é só, a gente acha que tá bonito, a gente acha que é funcional. E a gente acha que tá agradando a outra pessoa, mas a outra pessoa não sabe dizer. O homem normalmente não sabe dizer que ele não tá gostando daquilo. Por quê? Ele sabe que aquilo tá te agradando, então ele nem te fala que aquilo não tá agradando ele. E, além disso, ele coloca como uma forma de também esse lençol de seda, cetim, alguma coisa assim que ele usa, de alguma forma, o homem escorrega para fora da cama por coisas que você tá fazendo que você acha que, né, o homem que você tá aproximando, mas você tá afastando. Então, de forma geral, hoje, você que é casada, agora falando só com casada, e eu já vou voltar de uma forma geral, né, para finalizar essa ministração de uma forma geral.
Peça ao Espírito Santo, Senhor, revista, sonda o meu interior e o meu casamento e os meus relacionamentos. Qual é o lençol de seda que eu estou usando, que eu estou afastando o meu marido e que ele não está sabendo me dizer? O que que é que está sendo usado de alguma forma? O que que é que eu estou achando que eu estou agradando e eu estou prejudicando? Ou eu, como de forma implicante, eu estou fazendo só porque eu quero, porque eu gosto e o meu marido odeia. O que que é que eu tô querendo competir com o meu marido e porque eu ainda tenho uma ferida, uma dor da minha infância que eu ainda não resolvi? Senhor, traz a consciência porque eu preciso curar isso, porque eu não quero entrar em competição com o meu marido. Eu sou uma só carne com o meu marido. Eu jogo no mesmo time que ele, e eu não vou fazer gol contra. Eu não vou comemorar quando ele cai, quando alguém comete uma falta contra ele. Você já comemorou quando seu marido caiu? E aí você falou assim, bem feito, eu avisei. Eita, que a gente nunca fez isso, imagina, né? A gente nunca fez isso. Você, às vezes, não fala o bem feito, mas você pensa, sabia, avisei que ia se dar mal. Isso aí é comemorar a falta do jogador que é do mesmo time que você. Comemorar a falta do jogador do mesmo time. Que no final está contabilizando de forma negativa para o seu resultado. E o objetivo é fazer gol no do mesmo lado. E é, quero ir já caminhando agora realmente para o final. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E aqui eu quero falar não somente vergonha diante de Deus, mas um com o outro. Você não deve sentir vergonha do seu marido. E ele não deve sentir vergonha de você nu. E aqui eu não tô falando literalmente. Literalmente também, né, gente? Para quem é casado, literalmente também. Mas eu tô falando de expor suas fortalezas e suas fraquezas. É muito triste quando nós mulheres, e aí agora eu não tô falando só sobre casamento, mas nós mulheres temos uma coisa terrível que nós sabemos fazer, mas que em nome de Jesus isso está quebrado. É que a gente pega o conhecimento que a gente tem da nudez do outro e expõe o outro. Quando a gente vê alguém nu, aí a gente vê a marca, aquela marca que aquela pessoa tem, a gente depois vai e joga na cara dela, a fraqueza dela. A gente faz isso em casamento, a gente faz isso em amizade, a gente faz isso com a colega de trabalho, e isso é muito feio, isso é horrível, isso é diabólico. Sabe por quê? É diabólico? Sabe por que eu vou afirmar que isso é diabólico? Porque homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eu não devo sentir vergonha de expor a minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas para Fernanda como minha amiga. Ela nunca vai falar para mim assim: Nossa, Ana, eu achei que você fosse mais. Nossa, Carlos. Carlos é o nome do marido da Fernanda. Nossa, Carlos. Naquele dia, tá vendo? Mas você também, isso aí, né? Você não é bom nisso aí também, né? Ela vai pegar aquilo que ela sabe que fere ele e ela vai lá e massacrar ele no dia que ela tá brigando com ele. A gente não faz isso, né? Nós mulheres não fazemos isso, né? Por que que eu falei que a gente é quase especialista nisso? Porque a gente pega 1955, um acontecimento lá de 1955, e a gente vai lá e lança aquela bomba lá naquele momento, de novo. E o homem nem lembra mais, a gente vai lá e expõe de novo ele. Eu preciso.
não ter vergonha de expor a minha nudez, a minha fortaleza e a minha fraqueza, aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de ruim para o outro. Primeiro, mas ele é assim. Você sabe quando tem uma frase que eu amo e que faz muito sentido, só que talvez não faça muito sentido no início. O amor constrange. Aí, quando você começa a amar uma pessoa, e aí, às vezes, a pessoa não corresponde de forma a ficar constrangida. Ela continua fazendo coisa errada, mas continua amando aquela pessoa sem ela merecer. Ó, entre aspas, né? Sem ela merecer. Ela vai se sentir constrangida. Continua perdoando ela. Continua agradando aquela pessoa. Ela vai se sentir constrangida. E se ela não se sentir constrangida, se for uma pessoa, aí Deus está falando para você assim, ó, filha, mete o pé, se afasta dessa pessoa que isso aí não é para estar perto de você mesmo. Deus não vai deixar na tua vida para sempre, não, essa pessoa. Mas aquelas pessoas que estão perto de você e que têm que estar perto de você, elas serão constrangidas com o amor que você dá a elas. Então, continua constrangendo. Não assim com, estou fazendo para constranger, mas continua amando. Continua usando o que você sabe de bom e o que você sabe de ruim daquelas pessoas, não de forma a envergonhar a pessoa, a nudez dela, mas para encorajar. Um exemplo, a Fernanda sabe que eu tenho uma insegurança com determinada coisa. Aí a Fernanda sabe um exemplo. Ela sabe que eu tenho uma insegurança para falar num público que tem homem e mulher, que não tem só mulher. Ela sabe que eu tenho essa insegurança. Aí ela sabe que eu vou dar uma palestra num lugar que é para homem e para mulher. Ela já sabe, eu já expus a minha nudez para ela. Ela sabe que eu tenho essa fraqueza. Aí ela vai lá no dia e me manda uma oração. Amiga, você vai fazer isso, e você vai isso, e você vai aquilo outro. E ela me encoraja. Entende? Ela não vai usar aquilo para falar assim, mas se bem que você nunca se sentiu bem mesmo, né, para falar com homem e mulher junto. Aí, então, cuidado, porque. Não, ela me encoraja. Ela usa para me ajudar, não para me passar rasteira assim. Tá vendo? Mas isso aí. Mas eu tô fraqueza mesmo. Então, eu creio que hoje o Espírito Santo, ele é impossível, né? Aqui não tem só mulher casada. O foco não é só mulher casada, mas hoje o Senhor ele trouxe de forma específica, como eu falei, lá no sábado, o Senhor falou: você vai falar sobre casamentos. Algumas lições, né? Algumas coisas que o Senhor queria trazer sobre casamento. E, como eu falei, não é só sobre mulher casada, mas eu queria que todas nós, casadas ou não, que nós olhássemos para os nossos relacionamentos. Onde nós estamos jogando, onde éramos para jogar no mesmo time, e a gente precisa alinhar a estratégia, porque a gente está parecendo que a gente está jogando contra. Então, que você peça ao Espírito Santo, Senhor, me dá estratégia porque eu estou jogando no mesmo time, mas eu não tô conseguindo, eu tô com raiva do jogador do meu time. Eu tô com raiva do jogador que é meu parceiro. Senhor, me ajuda, porque eu tô querendo que ele caia, só para eu dizer para ele, bem feito. Me ajuda, Senhor, porque eu tô irada ainda. Me ajuda, Senhor, porque eu quero é, mostrar, é, revelar que eu sou mais parecida contigo. Então, imprime em mim, Pai, aquilo que eu ainda preciso aprender. Imprime em mim, Senhor, aquilo que eu preciso parecer mais contigo. Me mostra, porque eu quero é, jogar no mesmo time e não ter raiva desse parceiro que é o jogador, que a gente vai fazer gol no mesmo lado, sendo marido, pai, mãe, amiga, amigo. Que relação é que seja a relação. Vocês têm. Não existe.
uma pessoa que está do seu lado, que é a vontade de Deus conectar essas duas pessoas e que não tem um propósito nessa relação. Existe um propósito, uma conexão estabelecida por Deus e tem um porquê. Por que que você está nessa temporada? E às vezes são temporadas. Você não vai jogar para sempre naquele mesmo time com aquela pessoa. É uma amiga que vai ser por um tempo. Que às vezes o Senhor vai, ó, é só por essa estação. E às vezes o Senhor, pronto, agora vai ser tóxico para ela. Então agora vamos separar isso aqui. Mas tem um propósito naquilo ali. Então, tire as lições que você precisa desse tempo e jogue no mesmo time que essa pessoa. Senhor, me revela o propósito desse relacionamento aqui, dessa amizade. Por que que eu estou nesse trabalho, Senhor? Por que que eu estou convivendo do lado da mesa dessa pessoa aqui? Por que que eu tenho essa chefe? Por que que eu tenho esse chefe? Pergunte ao Senhor dos relacionamentos que você tem perto de você e do seu casamento. Senhor, o que que é que está me fazendo? Volta lá. Senhor, o que que é que está me fazendo ter raiva desse jogador que é do meu time? Eu preciso amar. Eu amo, mas às vezes eu tenho raiva. E me faz ter esse monte de ofensa, acumular ofensa. Então, Senhor, me limpa e me livra dessas ofensas e me mostra, coloca luz nessas ofensas que são ofensas que estão lá desde a minha infância, desde a minha adolescência, que não eram para eu estar aqui, que era para eu estar, já está resolvido isso aqui. Me mostra porque eu quero resolver, Senhor. É, vou falar uma última coisa que o pastor Juscelio falou, que eu até anotei aqui, que eu não queria esquecer. Quando o homem não se alimenta de Cristo, a esposa é tentada a se alimentar do cardápio da serpente. Olha que forte isso, gente. Quando o homem não se alimenta de Cristo, a esposa é tentada a se alimentar do cardápio da serpente. Eu já ia encerrar. Vocês sabem, ó, quem já está aqui mais segunda-feira sabe que eu nunca demoro tanto tempo nas ministrações, né? Mas o Senhor tá me trazendo algumas coisas e eu não quero deixar de trazer nada, né? De entregar nada daquilo que o Senhor trouxe para essa tarde aqui. Ana, mas e aí? O meu marido não se alimenta de Cristo. Ele não é cristão ainda. Ou ele é cristão, mas ele está bebendo de uma fonte errada, Ana. É o que eu falei, continua orando. Você vai santificar o seu marido. Continua. O seu testemunho vai fortalecer, vai fazer o seu marido ser constrangido pelo amor de Deus. Continua. Nós vamos ver, você vai testemunhar isso. Nós vamos ver a diferença. Agora, preste atenção. Se o seu marido não está se alimentando de Cristo, ele está se alimentando do cardápio da serpente. Qual é o cardápio da serpente? Você sabe? O engano. Se ele está se alimentando do engano, qual é o resultado, qual é o fruto da sua casa? Então, quem é que tem que se levantar? O mais sábio é aquele que cede mais rápido, que perdoa mais rápido e que se levanta primeiro. Esse é o mais sábio. Então, você não vai ficar esperando seu marido. Agora, ele não está bebendo dessa fonte de Cristo ainda, eu vou ficar esperando ele beber dessa fonte. Não, levanta você e corresponde ao que o Senhor está fazendo agora. Porque o Senhor não está esperando só que o seu marido agora. Não, e qual é a sua parte agora? Então, se levanta agora e beba você da fonte certa. O, a mulher, enquanto mulher, enquanto mulher, nós descansamos. Enquanto mulher, nós descansamos em Deus. Deus é a nossa fonte de descanso. Mas quanto esposas, quando nós somos esposas, nós descansamos em quem o marido é. E por mais que você esteja posicionada em Deus, às vezes você está sendo, de alguma forma, influenciada pelo seu marido, obviamente.
porque você descansa nele, você está apoiada nele. E qual é o caminho para isso? Você se levanta. Não é que você se levanta e você vai ser a que manda na sua casa. Não é isso. É se levanta de joelhos. Se levanta se posicionando como uma mulher sábia, que honra o marido, que honra a Deus, honrando o marido. E eu tô falando isso, você tá falando isso porque você é solteira. Eu tô falando isso. Eu tive uma experiência durante um tempo com um casamento. Eu sei que não é fácil. Você honrar mesmo quando ele não tá honrando. Você honrar mesmo quando tudo é contra. Quando ele, teu marido, não só tá se alimentando da serpente. Eu sei que não é fácil. Mas se posicione e coloque os seus olhos em Deus, porque eu creio que você, mulher casada, que ainda não está vendo isso, você vai testemunhar a mudança. Você vai testemunhar o seu marido bebendo da fonte certa, se alimentando de Cristo e não do engano. A sua casa ainda está baseada em engano, porque o seu marido não está se alimentando de Cristo, ele está se alimentando do cardápio da serpente. O cardápio da serpente é. Qual o cardápio da serpente, gente? Facilidade, ambição, desenfreada. Quero saber mais que todo mundo, quero saber mais que Deus. Esse é o cardápio da serpente, engano. Então, se o seu marido está se alimentando disso, não se alimente junto. Foque em Jesus, se alimente em Jesus, até que ele esteja posicionado e o seu lar esteja alinhado. Mas enquanto isso, o Senhor é a sua fonte. O Senhor é a régua. Amém? Glória a Deus. Gente, eu pensei muito em não falar isso hoje, porque uma mulher divorciada, sabe, vai falar para a mulher casada, né? Eu pensei muito, mas eu prefiro obedecer ao Espírito Santo. E ele nos trouxe essa palavra hoje, e eu sou só a mensageira. É ele, a mensagem é dele, né? Então, não considerem, tá saindo da minha boca, mas é o Espírito Santo que está trazendo para nós isso hoje, para nos reposicionar. E você, mulher, solteira, divorciada, viúva, qualquer que seja a sua condição, né? Lembre-se que a ofensa que você está vivendo ainda nos seus relacionamentos, a ofensa que você está vivendo ainda na sua maternidade, nos seus relacionamentos no trabalho, no seu namoro, em qualquer lugar que você esteja, ela é fruto de algo que veio lá de trás e que você precisa resolver. Porque enquanto você não resolve, você continua ferida. E, como o apóstolo Paulo falou, aqui está, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Colossos, cadê? Misericórdia, cadê? Rápidos em perdoar uma ofensa. Isso não é um achismo, que isso é importante. Isso é sabedoria do alto, de quem foi escolhido por Deus para essa nova vida de amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Enquanto o amor não for o meu filtro para tudo, enquanto eu não olhar o meu marido, a minha chefe, o meu colega de trabalho, o pastor da minha igreja, a partir desse filtro, qual é o outro filtro que eu estou olhando as coisas? A partir da ofensa. E sabe o que que acontece quando eu estou olhando a partir da ofensa? Quando eu estou tratando as pessoas a partir da ofensa? Quando eu estou criando, criando pessoas a partir da ofensa, criando filhos a partir da ofensa, eu reproduzo esse padrão. E esse padrão, quando eu reproduzo esse padrão,
Eu não estou só ferindo a mim mais, eu estou ferindo outras gerações. E nós não fomos chamadas para ferir outras gerações, mas para curar outras gerações. Então é sua obrigação. Ah, agora eu já sou mãe, agora já passou, agora minha filha já está até criada. Meu filho já está até criado. Meus netos já estão até criados. O Senhor, nos chamou como ministros da reconciliação. Ministros da reconciliação reconciliam filhos ao coração do Pai. Eu não consigo reconciliar filhos ao coração do Pai se eu não estou reconciliada ao coração do Pai. Eu não consigo curar outras pessoas se o meu coração está doente. Por isso eu preciso. Ah, eu já me acostumei. A gente está cansado de ouvir. Você sangra em cima de outras pessoas enquanto você não está curado. Eu sei que tem mais que o Senhor quer falar mais depois. Em outros dias nós vamos falar mais sobre isso, mais sobre casamento, sobre ferida. De vez em quando a gente fala sobre isso, né? Mas não é sobre, oh, nossa feridinha de estimação. Isso é um sacode para a gente sair desse lugar. Isso não é assim, olha, tá tudo. Sabe aquela frase que gente, eu fico irritada com essa frase, eu fico irritada, tá? Eu vou confessar. Eu fico irritada com essa frase. É, quando alguém fala assim, aconteceu isso com você e tá tudo bem. Faz até uma vozinha bonitinha. E tá tudo bem. Não tá tudo bem nada. Não se conforma com isso, não. A gente não tem que se conformar com isso. A- Nossa, você foi ferida e tá tudo bem nada. Você tem que resolver tua vida. Parar de culpar as pessoas que aconteceu isso lá de 200 anos atrás. E agora? Você é uma mulher adulta e você tem que se resolver. Você não se resolve sozinha. É em Deus, graças a Deus, né? Porque sozinha a gente só se arrebenta. Mas é em Deus. Mas em Deus, a gente precisa. Deus, sonda aqui o meu coração, me passa em revista. Tem tanta coisa, Deus. Eu sei que tem tanta coisa, mas eu tô fugindo disso aqui, Deus. Porque tá doendo voltar nisso aqui. Mas eu sei que eu preciso voltar, Deus. Eu não vou deixar mais passar. Eu não vou deixar mais passar tempo. Porque eu tô ferindo meu marido, porque às vezes a gente acha que é o lírio do campo, né? Só o marido que fere. Mas você vem com uma acusação de 1980 e o cara dá até um revertério nele, volta até na infância dele. Fere o marido, fere o filho, fere a colega de trabalho. Eu não faço o meu papel de como cristã, como filha de Deus, como ministra da reconciliação, de levar filhos ao coração do Pai. Eu e você somos ministras da reconciliação, de levar filhos ao coração do Pai. Se eu e você estamos feridas e a gente não está conectada no coração do Pai por conta dessa ferida, você está entendendo? Que existe uma ferida que está me distanciando completamente de estar coladinha no coração do Pai. Como é que eu levo outra pessoa? É isso. Antes de parar essa gravação, eu vou orar e aí eu paro a gravação e quem quiser falar, fique à vontade, que eu sei que tem coisa para falar aí, gente. Pai, obrigada, Jesus, por esse tempo aqui. Obrigada, Senhor, por essa palavra que não é minha, não veio do meu coração, mas veio do seu coração para cada uma de nós. Senhor, mesmo do meu jeito, mesmo eu sendo muitas vezes enrolada para falar, volto, foi, volto, eu sei que o Senhor tem uma forma, tem um jeito, e que as sementes que o Senhor, essa semente, o Senhor vai fazer crescer, brotar e criar flor e fruto na vida de cada mulher aqui, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que eu falei de forma confusa, aquilo que foi falado que não bateu bem, mas o Senhor vai fazer
que cada uma esteja preparada para ouvir da forma que precisa. Em nome de Jesus. Senhor, que essa mensagem ela não morra, que ela não fique só aqui. Senhor, mas que o Senhor de fato reviste o nosso coração, as nossas dores, as nossas raízes, a amargura, a rejeição, o abandono, a decepção, a falta de validação, a falta de aprovação, a vergonha, Senhor, a competição, a mágoa, a ofensa, a traição. Que o Senhor visite tudo isso, Pai, e que o Senhor coloque luz para que nós enxerguemos, Pai. E não somente que a gente consiga enxergar isso, mas que o Senhor, que nós possamos abrir espaço para que o Senhor tire todos esses móveis empoeirados do lugar, esses móveis que já estão mofados, que a traça, o cupim já roeu tudo e que precisa ser trocado, que essa parede precisa ser pintada, essa janela aberta, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor mova tudo o que precisa do lugar, que o Senhor retire o que precisa e que o Senhor traga o novo que nós precisamos nesses ambientes que foram tão devastados, Pai, que estão tão sujos, empoeirados, que não dá vontade nem mais da gente entrar. Dá medo de entrar nesse lugar. O que que vai acontecer? Quem eu sou sem essa dor? Eu não sei quem eu sou sem essa dor. Eu não sei quem eu sou sem essa muleta. Onde eu vou me apoiar se eu for curada disso? Aí a mudança vai chegar, aí eu vou ter que mudar coisas, aí Deus vai mudar coisas, aí vai acontecer aquela coisa grande que Deus falou que ia acontecer. Aí eu tenho medo, que eu nunca vivi isso. Por isso, às vezes, eu impeço essa limpeza, porque eu sei eu tenho medo do novo. Eu tô acostumada, do chão não vai passar. Mas o Senhor hoje está falando: chega, 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 chega. Se você não está cansada, Deus cansou. Então, agora, em nome de Jesus, receba essa inquietação santa. Receba no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, nos teus ossos, essa ira santa de chega, eu não vou mais me acostumar com isso. Eu não vou mais me acostumar com essa dor. Eu não vou mais ficar vivendo essa vida de mentira. Sabe por que é uma vida de mentira? Porque essa não é a sua identidade. A sua identidade não está baseada na dor. E quando você for curada dessas coisas que você ainda precisa ser curada, você vai ver, uau, então eu não sou tímida. Uau, então eu não vivo de escassez. Uau, então eu mereço isso. Uau, agora eu estou descobrindo que eu sempre gostei disso e eu fingia que eu não gostava. Agora eu estou entendendo que eu sou assim. Eu gosto de roupa colorida. Eu achava que eu tinha que me esconder atrás do preto, de roupa preta o tempo todo. Ah, agora eu sei que eu posso me arrumar feminina. Tantas coisas que você vai descobrir que você pode, que você é, quando áreas da sua vida forem curadas. Ana, mas eu já sou crente. Ana, mas eu já encontrei com Jesus. Sim, mas existem pedacinhos que precisam ter um encontro real com esse amor que entra e ele não passa paninho. Ele lava tudo. Ele não pega lencinho umedecido para limpar. Ele lava tudo. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai. Eu oro agora, Pai, declarando, Pai,
uma mudança completa e definitiva nessas 19 mulheres que estão aqui agora ao vivo e em todas as mulheres que vão assistir essa gravação, Pai. Todas as mulheres que vão assistir essa gravação. Rafaela, Márcia, Simone, Maria, Joana, Ana. Quem for assistir essa gravação, Pai, em nome de Jesus, passa em revista, sonda, Senhor, muda, Pai, o que é necessário mudar, em nome de Jesus. Pai, porque nós não queremos mais que os nossos relacionamentos sejam afetados por aquilo que nós recebemos e que nós não tratamos. Senhor, nós recebemos algo ruim, de alguma forma ao longo da nossa vida, coisas ruins nos aconteceram, mas nós escolhemos tratar isso aqui de outra forma, não esconder mais. Nós damos um basta nisso. Chega de medo de mexer nessas áreas. Chega de medo em nome de Jesus. Hoje nós dizemos basta. Sabe o que que o inimigo, quando a gente não se alimenta da fonte que é Cristo em todas as áreas da nossa vida, qual é a fonte que a gente está se alimentando? O cardápio da serpente. E o cardápio da serpente é engano. Ele está tentando te enganar. O inimigo está tentando te enganar, dizendo que tá tudo bem. Então hoje a gente vai dizer: chega desse cardápio das trevas. Chega de ser enganada pelo inimigo. Eu escolho me alimentar do alto. Eu escolho me alimentar da fonte que é Cristo em todas as áreas da minha vida. E eu não vou mais me enganar ou ser enganada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu decido, eu escolho caminhar na identidade que o Senhor me criou para ter. Eu não fui criada para timidez. Eu não fui criada para escassez. Eu não fui criada para traição. Eu não fui criada para o abandono. Eu não fui criada para uma vida egoísta. Em nome de Jesus, hoje eu escolho me levantar e eu entrego para Jesus essas áreas da minha vida que eu até hoje estava escondendo de mim e de Deus. E eu escolho ser curada. Eu escolho deixar a muleta. Eu escolho deixar essa maca. Eu escolho levantar e olhar para Jesus e ser completamente curada nas minhas emoções, para não sangrar mais em cima dos meus relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Parando a gravação aqui. Se você está assistindo essa gravação, Deus te abençoe e não fale com alguém. Busque uma autoridade, uma liderança, alguém que você confie, para você falar com essa pessoa sobre as suas dores, confessar pecado, confessar aquilo que está dentro de você que precisa sair e que você não guarde mais essas coisas para você que está te fazendo mal. Existem, eu já falei antes de parar a gravação aqui de novo, existem doenças, existem coisas que acontecem que estão guardadas dentro da gente porque a gente não bota para fora palavras que a gente precisa colocar, a gente precisa dizer coisas. Existem coisas que a gente, quando a gente disser, a gente vai ser curada. Doenças psicossomáticas, peso aqui, ó, no ombro, alergias. Eu já contei testemunho aqui de uma alergia que eu fui curada, por conta de um luto que eu vivenciei, né, que eu tinha que vivenciar. Então, o Senhor tem cura para a nossa alma e para o nosso corpo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, finalizando essa gravação aqui agora.